Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro. E amigos ouvintes, hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 15, que nós iniciamos na semana passada. E esse capítulo 15, ele vem estudar os milagres do Evangelho. Lembrando que nos capítulos anteriores, nos capítulos 13 e 14, Kardec ele já vem trabalhando ali essas explicações dos milagres de uma forma mais geral, pontuando um ou outro item. E aqui, nesse capítulo, ele fala mais especificamente as explicações sobre alguns dos milagres praticados por Jesus que estão relatados em o Evangelho. E nós iniciamos no capítulo anterior, no programa anterior, o item 1, as observações preliminares, em que Kardec ele vem construindo para nós a evolução moral, a capacidade de Jesus para que a gente possa entender os fenômenos que ele praticava. Então Kardec começa dizendo que os milagres, eles não são esses fatos sobrenaturais, eles não são, como a gente entende, esses fatos sem explicações das leis da natureza e da ciência. Essas questões extraordinárias que a gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender porque nós ainda não temos o avanço tecnológico, científico e intelectual para fazer uma análise perfeita. O que, em outras linhas, Kardec está dizendo é que não existe nada de divino e sobrenatural. Existe uma explicação, sim. E à medida que nós evoluirmos em ciência, em tecnologia, em moralidade, a nossa literatura, os nossos estudos vão nos ajudar a explicar esses fenômenos. E ele coloca como causa principal aqui a capacidade que Jesus tinha de praticá-los. Então ele coloca, Jesus era um enviado direto de Deus, um mensageiro, um Messias, um enviado direto, em que esteve encarnado conosco, ou seja, foi a primeira e única vez que ele esteve em um corpo físico no nosso planeta, junto a nós, nos orientando, nos auxiliando, mas acima de tudo, um espírito de luz iluminado com uma capacidade gigantesca de produção desses efeitos, de manipulação. Ele diz que o seu fluido perispiritual tinha uma capacidade de magnetismo, ele através desse fluido tinha uma possibilidade de magnetismo muito grande. E o que é esse magnetismo? Essa possibilidade de manipulação dos fluidos que estão ao redor de nós. Então a gente precisa compreender o capítulo 13 e o capítulo 14 da obra para a gente poder avançar aqui no capítulo 15 nos milagres. Então nós temos um espírito de uma magnitude, de uma capacidade extraordinária em produzir efeitos, em produzir fenômenos, não mágicas, não fatos miraculosos, não isso, mas dentro das leis divinas que regem o nosso universo, Jesus ele tinha uma possibilidade de combinação dos fluidos para produzir o que ele fez. Óbvio, sempre com uma permissão de Deus. E Kardec diz que Jesus era um espírito que a predominância da matéria sobre ele era zero, era nula. É muito pelo contrário. O espírito dele tinha uma ascendência absoluta sobre a matéria. E quando a gente fala isso, é nas paixões, nos vícios, nas tentações, todas essas influências que a matéria podem nos iludir e exercer sobre nós, que nós, ainda na nossa condição inferior, ainda trazemos. Então, ele vai dizendo aqui, no final do item 1,
Nas curas que fazia, ele agia como médium? Pergunta Kardec. Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Não, uma vez que o médium é um intermediário, um instrumento do qual se utilizam os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não precisava de assistência, ele é que assistia os outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos, na medida de suas possibilidades. Por outro lado, então, peraí, vamos parar aqui primeiro. Então, olha o que Kardec pergunta, que é muito interessante, né? Ele agia como médium? Ele era um médium curador? Aí Kardec vai dizer que não. E para a gente entender isso, essa resposta de Kardec, primeiro a gente tem que compreender o que é um médium. O médium é esse intermediário, de uma forma assim bem simples. O médium é um intermediário que sofre a influência de um outro espírito e, através dessa influência, ele, auxiliado, secundado por esses espíritos, ele pratica o fenômeno mediúnico. Então, e aí nós vemos os exemplos mais comuns, mais corriqueiros, os médiuns das casas espíritas ou os médiuns de instituições religiosas. Porque quando também nós estudamos o livro dos médiuns, Kardec vai dizer que todos nós, em algum grau ou outro, somos médiuns. Porque o médium é todo aquele que sofre a influência de um espírito, encarnado ou desencarnado. Mais comum através dos espíritos desencarnados. Então, toda vez que nós sofremos essa interferência, essa influenciação de espíritos, ali é considerada uma atividade mediúnica e, por consequência, nós somos caracterizados como médiuns, porque estamos sofrendo essa influência do mundo espiritual. Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta isso aos benfeitores, qual a influência dos espíritos sobre nós. E os espíritos vão dizer que quase que de ordinário são eles que nos dirigem. Ou seja, nós estamos sempre sofrendo uma influência de um espírito desencarnado. E aí, dependendo da nossa condição, essa influência ela vai ser positiva ou negativa. Então, todos nós, de alguma maneira, somos médiuns, pois sofremos influências de espíritos. Obviamente que os médiuns ostensivos são aqueles que se preparam, que vêm com essa capacidade, com essa faculdade de integrar um ambiente religioso e, a partir dessa atividade, dessa tarefa, ele começa a desenvolver a sua faculdade mediúnica. Pode ser no passe, pode ser no atendimento fraterno aos encarnados e aos desencarnados através das popularmente como a gente conhece como desobsessão. Então, ali o médium está preparado, ele é um médium ostensivo, ele conscientemente se coloca à disposição do plano espiritual para desenvolver a sua atividade mediúnica. Ou seja, ele vai ser secundado pelos espíritos superiores, pelos benfeitores espirituais, naquele templo religioso, para poder promover esse fenômeno mediúnico. E aí nós citamos as desobsessões, as comunicações, a psicografia, a psicofonia. Isso não é uma atividade do médium, não é uma atividade anímica, produzido pela alma do próprio médium. Não. Há uma influência, uma interferência do mundo espiritual. E os médiuns e os espíritos também nos ensinam, através da codificação espírita, pelo próprio Allan Kardec, que nessas atividades mediúnicas, sempre há uma interferência tanto do médium, uma participação do médium, como uma participação do espírito. Às vezes mais ou menos, mas sempre há a doação de fluidos materiais do próprio médium e fluidos espirituais. Via de regra, é isso que acontece. Mas aí, Kardec já está falando aqui de uma outra possibilidade. No caso de Jesus não era assim. No caso de Jesus não tinha influência de ninguém, de nenhum outro espírito superior.
Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, eu, André Afonso Monteiro, estudando o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E nós estamos aqui estudando o item 2, Observações Preliminares. Então, se eu vou entender um fenômeno, eu tenho que compreender as suas causas e também os seus efeitos. Estudar os seus efeitos, mas, obviamente, entender aqui a sua causa. Então, Jesus, ele não era um médium como nós entendemos, como nós conhecemos. Ou seja, um intermediário do mundo espiritual e do mundo material. E conforme nós falávamos, né, há sempre uma interferência, sempre um fenômeno mediúnico. Há uma parte que é uma doação do médium encarnado, e a outra parte, que normalmente é superior, que é a doação de fluidos do mundo espiritual através dos nossos benfeitores espirituais. E nesse trabalho consciente, é que nessa união, nessa combinação de fluidos, é que a gente consegue chegar ao ponto comum, ao produto final desse fluido trabalhado, e na aplicação da atividade mediúnica às quais nós estamos ali inseridos, envolvidos, é que o fenômeno vai acontecer. Então, para um fenômeno de cura, eu dependo de um médium encarnado e de um médium desencarnado, via de regra, nos ambientes que nós estamos acostumados a conhecer. Nos templos religiosos, há um médium encarnado que vai fazer a doação do seu fluido, e há um espírito desencarnado que vai colaborar na manipulação desse fluido também, que vai fazer a doação, e com isso vai se atingir a cura, vai se atingir as orientações necessárias para o atendimento fraterno, vai se desenvolver a possibilidade de abrir o campo mediúnico para o trabalho das desobsessões, da comunicação dos espíritos, através da psicofonia, através da psicografia e dos outros tipos de mediunidade que nós conhecemos, que Kardec traz para nós. E aí é importante, né? Então, Kardec vai colocar isso. Jesus, ele não era esse médium comum que nós estamos habituados a conhecer e a lidar no mundo material normal, né? O normal que a gente diz é no médium comum, né? numa medida comum que nós estamos lidados a conhecer e a vivenciar. Então, todos nós médios temos essa influência e essa interferência do mundo espiritual, porque daí o nome médium, né? Que ele é ali um medianeiro, ele é ali que está fazendo esse intercâmbio. O pensador Leon Denis, que é um contemporâneo Allan Kardec, ele, através da sua obra No Invisível, que é uma publicação também, não é um livro psicografado, é um livro com a própria ideia de Leon Denis. Leon Denis não fazia psicografias, ele era um médium de intuição, então ele ia escrevendo ali os seus próprios pensamentos, obviamente inspirado e intuído pelos benfeitores espirituais. Então, no livro No Invisível, que é uma obra sensacional também para todos que estudam a mediunidade, o Leon Denis ele vai dizer que existe uma faixa de vibração. Existem nós, então ele coloca assim, são 3 níveis, né? A vibração do médium encarnado, a vibração do espírito desencarnado e um meio comum. É como se fosse uma escala, né? Então a gente pode imaginar assim 3 linhas. 3 linhas realmente imaginárias. E ele vai dizer que a nossa vibração, por nós ainda estarmos no corpo físico e sujeitos a essa tentação, a essas tentações materiais, as paixões e os vícios, ainda sofrendo essa forte influência, por estarmos no corpo físico, nós temos uma vibração mais ou menos limitada. E para a gente conseguir atingir a vibração do benfeitor espiritual, do espírito elevado, e aí nós estamos falando de comunicações elevadas, de trabalhos elevados, e todo trabalho mediúnico tem a assessoria
de um espírito elevado, de um espírito capacitado moralmente, intelectualmente, então a vibração desse espírito está, via de regra, acima da nossa. E deve haver um ponto comum em que a nossa vibração, a nossa sintonia, a gente entra em sintonia com o nosso, através do nosso pensamento, nós vamos alçar, elevar essa nossa vibração, elevar a nossa sintonia, da mesma forma que o espírito desencarnado, ele se esforça para fazer com que a sua vibração também possa chegar ao encontro da nossa. E aí que a gente consegue atingir, esse ponto comum, e a comunicação e a relação se dá, essa intermediação se dá com o espírito elevado. Então, imaginemos o esforço que era para Jesus. Não digo se esforço é bem o termo correto, mas vamos dizer a condição que Jesus, como espírito puro e elevado, não teve que atingir para ele conseguir estar num corpo físico e estar também conosco, se comunicando, interagindo conosco e produzindo os seus fenômenos, os seus prodígios. Então, para nós atingirmos o pensamento, a sintonia do benfeitor elevado, precisamos nos esforçar. E ele também precisa se esforçar para que a sua sintonia possa se tornar, possa conseguir se conectar com a nossa, porque ele está num plano mais elevado e no ponto de vista sem a influência da matéria. Então vejam que interessante. Então Kardec diz, Jesus ele não era um médium propriamente dito, porque ele não tinha, entre ele e Deus não existia ninguém. Não existia ninguém para fazer essa intermediação. Então ele continua, né? Não, uma vez que o médium é um intermediário, um instrumento do qual se utilizam espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não precisava de assistência. Ele é que assistiu os outros, em virtude de seu poder pessoal, e poder não é poder mágico, é capacidade, é evolução moral que ele já atingiu, intelectual. Ora, Jesus foi um dos espíritos mensageiros divinos que construiu, a ele foi dado a missão de construir, de elaborar as formas de vida do nosso planeta. Espírito mais evoluído que teve entre nós, e o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz essa informação para nós, que Jesus é o Espírito que obteve a missão, teve o poder otorgado de criar o nosso planeta e eleger as formas de vidas aqui existentes. Então ele diz, ora, o Cristo não precisava de assistência, ele é que assistia os outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos na medida das suas possibilidades. Ou seja, existem possibilidades que o próprio médium, através do seu magnetismo, é um fenômeno próprio dele, de atingir certos fenômenos, sem a assistência dos espíritos. Isso é raro? Sim, é raro, mas acontece. Continua ele aqui. Por outro lado, que espírito ousaria insuflar-lhe os seus próprios pensamentos e o encarregar de transmiti-los? Se recebia algum influxo estranho, só poderia ser de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Olha que interessante. Que interessante, né, meus amigos? Jesus era médium de Deus. Ou seja, ele era um intermediário entre Deus e nós e outros espíritos para fazer essa comunhão. Olha que maravilha, né? Quando nós vamos também estudar a obra Paulo e Estevão, quando Paulo, ainda como Saulo, né, ele é o mártir de Estevão. Ou seja, ele ali naquela perseguição ao cristianismo, ele acaba provocando a desencarnação de Estevão. E quando ele continua essa perseguição a Estevão,
aos cristãos, ele continua ali ensandecido, cego de raiva e de ódio, perseguindo os cristãos da época. Ele vai até Damasco, porque ele tinha uma informação de que havia um grupo de cristãos ali divulgando o evangelho, e ele começa a perseguir. Foi realmente uma matança, muitos cristãos morreram por conta dessa perseguição, e ele mesmo se encarregava ali como alto funcionário do Sinédrio. Ele mesmo se encarregava de fazer essas perseguições, e Damasco, ele se encarregou propriamente de ir até lá e fazer essa perseguição aos espíritos que ali se encontravam, aos cristãos que ali se encontravam. E quando ele chega lá, ele, nas portas de Damasco, ele tem a visão do Cristo. E aquela visão foi tão forte que cega, a luz de Cristo era tão forte que cega Paulo, ainda Saulo, né? Cega Saulo. E ele é orientado, e aí ele se converte ali naquele momento, né? Que aquilo foi um espetáculo tão maravilhoso que aquela visão ali faz Saulo mudar o seu comportamento. É óbvio que ele já tinha conquistas dentro dele para que aquilo acontecesse, mas ele vivia na ilusão do Sinédrio, na ilusão do povo hebreu, de todo aquele cargo, e aquela ilusão material tinha influência para ele, e ele não conseguia enxergar que Jesus e o cristianismo era o caminho. E aí quando ele, na porta de Damasco, que ele tem essa cegueira momentânea, provocada pela luz de Jesus, que fala diretamente com Paulo, ele entra na cidade, e aquela pessoa que ele ia perseguir, que era o Ananias, Jesus o orienta a que ele vá, procure o Ananias e peça para que ele o cure. Então é isso que vai acontecer, que a cura é produzida pelo próprio Ananias, que era o espírito que perseguia, que era o cristão que Paulo estava ali endereçado à sua perseguição. E olha, vejam que coisa interessante, né? Para o Ananias deve ter sido uma coisa muito estranha, né? O teu algoz ali, que você vai ter que procurá-lo, né? E Ananias vai e realmente é orientado, né? Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade, e lá te direi o que fazer. E ele é orientado a procurar, ele tem uma visão e é orientado a procurar Ananias. E aí Saulo começa toda a sua peregrinação, toda a sua conversão, passa a se chamar Paulo, e ele é um médium de Jesus. Ele passa a ser um médium de Jesus, mas entre ele e Jesus havia um espírito, que era o Estevão. Então Jesus passa a falar com Paulo através de Estevão. Estevão passa a ser esse intermediário no mundo espiritual. Ele era o guia, ele passa a ser o guia de Paulo, de vítima ele passa a ser o guia, e ele era o responsável a transmitir a Paulo as orientações que Jesus queria. Vejam que interessante, né? Que mediunidade era essa, que intermediário era esse, né? Mas, amigos ouvintes, nós chegamos aí ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale,
para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. No momento em que nós, reunidos mais uma vez, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em nome de Jesus, e para estudarmos Kardec, nós lembramos que estamos no segundo capítulo da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, estudando agora a trajetória do espírito Viúva Foulon. Nós estamos estudando os espíritos felizes, já vimos a trajetória de vários deles aqui, e agora estudamos a Viúva Foulon. Será mesmo possível uma comunicação poucos dias depois do funeral? Que benefícios traz o conhecimento da doutrina espírita logo após a desencarnação? E que relação é essa de tempo na desencarnação? Sabemos que a desencarnação é um processo fisiológico mais rápido, moral e espiritual, e mais rápido quanto estes mais estão desenvolvidos, ou mais são desenvolvidos. Há características personológicas de estilo que se mantêm no plano espiritual? O livro dos médiuns nos fala a esse respeito, e nós estamos aqui vendo o caso da Viúva Foulon, que exemplifica esse tipo de características personológicas que continuam no plano espiritual, pelo menos logo após a desencarnação. O depoimento e os depoimentos da Viúva Foulon continuamos a estudar hoje. Quem foi a Viúva Foulon? Rapidamente, vamos lembrar que foi uma grande miniaturista, teve de valer-se de sua arte como fonte de receita para atender às necessidades, que eram grandes, tinha um talento enorme, coragem, uma amenidade de caráter, resignação e qualidades pessoais, além de alta inteligência. Tudo isso fazia com que ela fosse, e era, admirada, estimada por todos. Mas não fazia alarde, não divulgava as suas qualidades nem os seus atos de caridade. Na verdade, como todos os que têm inato o sentimento do bem, assinala Kardec. Estava a Viúva Foulon sempre disponível para os necessitados, revelando, claro, abnegação pessoal e fazendo com que estaria e foi prejudicado o seu repouso, foi prejudicada a sua saúde, foram prejudicados os seus interesses pessoais, tudo isso para que ela se pusesse disponível para os necessitados. Sua vida de grandes sacrifícios e provações desde a mocidade revelou-se, afinal, como uma experiência grandiosa, porque ela soube atravessar essas provações e esses sacrifícios. E não guardava nenhum ressentimento para com os ingratos e fazia um meticuloso trabalho, e isso a levou à cegueira. Foi então que ela conheceu a doutrina espírita e passou a divulgá-la, não só através das suas palavras, dos seus contatos, mas principalmente através do seu exemplo. Viu a aproximação da morte como uma libertação. Desencarnou calmamente, convicta de ter desempenhado a missão que aceitara ao encarnar, como esposa e como mãe, e foi capaz de ir perdoando a todos, que com serenidade ela tinha essa quase que facilidade inata de perdoar a todos, isto tudo vindo ou decorrendo de uma consciência ilibada, limpa, e um coração puro.
Esta é uma senhora, essa é uma história que nos engrandece, porque vemos aqui como, também por isso, o conhecimento da doutrina espírita faz essa transformação, não no caso da viúva Foulon, mas como seu exemplo pode fazer a transformação, e esse é o objetivo de todas as criaturas que oferecem um campo limpo, hábil, fértil para a sementeira dos princípios da doutrina espírita. Então, nós vemos que a viúva Foulon desencarnou em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865 e tinha uma relação de amizade, próxima amizade, com Kardec e com a senhora Kardec, a nossa querida Amélie Boudet. Pois exatamente 3 dias depois do funeral, em Paris, no dia 6 de fevereiro de 1865, Kardec evocou-a. E ela é muito gentil com Kardec, manda recado à amiga Amélie Boudet e também ao próprio Kardec. Neste caso, ela fala sobre a enfermidade dele e cita o Dr. Demeure, que é outro espírito muito adiantado de grandes conquistas espirituais, que nós já estudamos aqui também neste capítulo 2 da segunda parte desta obra, que é o Dr. Demeure. Nós já estudamos essa primeira manifestação, comunicação do espírito viúva Foulon, e nós vamos agora falar sobre esta segunda evocação, que foi feita no dia 8 de fevereiro de 1865, portanto, como ela desencarnou no dia 3, portanto, 5 dias depois da sua desencarnação. Essa segunda evocação nos propicia ver aqui que ficam exemplificados vários pontos estudados em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Kardec, por exemplo, diz-lhe que logo a reconheceu na primeira evocação, porque ela falou de coisas desconhecidas do médium e, portanto, próprias do vosso espírito, disse ele diretamente à mesa mediúnica, ao espírito viúva Foulon. O que quer dizer isto? Que Kardec identificou no espírito comunicante as características da senhora ou da viúva Foulon, quando encarnada e quando ela era amiga do casal Kardec. Nós vemos em O Livro dos Médiuns, no capítulo 24, em que o nosso querido codificador trata da identidade dos espíritos, a partir da linguagem, do conteúdo, e à medida que evoluem, diz-nos ele, ensina-nos Kardec, os caracteres distintivos de suas personalidades vão se apagando. Mas com a viúva Foulon, como era muito recente a sua desencarnação, ela ainda mantinha as suas características. Por isso que Kardec disse a ela, à mesa mediúnica, que ela tinha falado sobre coisas desconhecidas do médium e que eram muito próprias do espírito dela, senhora Foulon. Vejamos o que diz o item 257 do capítulo 24 de O Livro dos Médiuns. Diz-nos Kardec: muito mais fácil comprovar a identidade de espíritos contemporâneos cujos caracteres e hábitos se conhecem, porque, precisamente, esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis. E, desde logo, dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Nós vemos, portanto, que a mesa mediúnica nós podemos identificar. Às vezes é o uso de uma palavra só, às vezes é uma expressão, e às vezes aqui é a apresentação de algumas ideias, de algumas coisas acontecidas na sua própria história,
ou então alguns pontos de vista sobre assuntos gerais que nos permitem identificar as características do espírito. Claro, quando essas características são conhecidas ou de nós, a mesa mediúnica, ou de outras pessoas que tenham mantido contato estreito com o espírito quando encarnado. Quanto à memória, nós sabemos que o nosso querido codificador Allan Kardec, ele faz praticamente as mesmas perguntas ou identifica pontualmente algumas características, algumas categorias, e isso revela o seu espírito científico. Do contrário, nós não poderíamos cotejar, classificar ou identificar como semelhantes os casos que estão ali descritos. Então, desse ponto de vista, digamos assim, do trabalho metódico rigoroso de Kardec, nós temos que a memória sempre é um item de início de conversa, digamos assim. E no caso da senhora da viúva Foulon, isso está evidentemente também lembrado e posto por Kardec, que é o do ponto de vista da memória. E a memória já recuperada da viúva Foulon, o que nós sabemos que é uma indicação de que era um espírito com avanços, com conquistas nesse particular. E lembra de que, quando ficou doente, propôs-se a readquirir a firmeza de espírito, porque ela era tímida na terra. E então, isso a partir dos desgostos e vicissitudes que ela tinha experimentado ao longo da sua trajetória. E esta é uma questão que está posta aqui neste capítulo 2 da segunda parte, de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando juntos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que estamos aqui acompanhando a trajetória dos espíritos felizes e continuamos agora para saber como é que se recompôs, como é que se recompõe de um modo geral e como é que se recompôs a memória, como é que foi recuperada a memória do espírito viúva Foulon. E ela responde, por exemplo, que foi a partir do conhecimento do espiritismo que isso ficou muito facilitado, porque o conhecimento do espírito, nós todos sabemos, dá-nos uma base e um distanciamento psicológico pela compreensão de todos os fenômenos, de todos os antecedentes e de todas as consequências daquilo que acontece e que nos acontece, particularmente ao longo da nossa encarnação e no momento da desencarnação e do despertamento no plano espiritual. Então, Madame Foulon, ou Viúva Foulon, confessa à mesa mediúnica que ela dizia a si mesma: pois que és espírita, esquece a terra. Prepara-te para a transformação do teu ser e vê, pelo pensamento, a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace. Essa declaração do espírito viúva Foulon chega a ser emocionante e até pela linguagem poética. Nós sentimos não só a lucidez, mas a doçura, a fé, a convicção, a certeza que lhe dava o ensinamento que a doutrina espírita inculcou, plantou e fez florescer na sua intimidade profunda. Porque aqui ela diz, pois que és espírita, não porque estás querendo seguir a doutrina, porque começaste a estudar a doutrina, não, porque és espírita. E ser espírita significa já ter introjectado, já ter incorporado os princípios básicos do espiritismo
que reforçam, ratificam as lições gloriosas, luminosas do Evangelho de nosso Jesus. E então aqui também a lição do desprendimento que a doutrina espírita nos ensina. Disse ela a si mesma: pois que és espírita, esquece a terra. Porque nós sabemos que pertencemos ao plano espiritual. Lá é que é a nossa verdadeira casa. Então ela diz a si mesma: prepara-te para a transformação do teu ser. Isso é o nosso esforço de nossa transformação íntima, no sentido de nós combatermos os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas dificuldades morais. E ver pelo pensamento, aqui é um outro ensinamento primoroso, e ver pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace. É claro que aqui ela também já sabia que, tendo feito todo o esforço, tendo distribuído todas as emoções, os sentimentos, as ações de generosidade, de fraternidade, toda a sua relação com o outro, completamente isenta de preconceitos e de ressentimentos, como nós vimos ainda há pouco, então ela já sabia que, fazendo o que nós precisamos, devemos fazer, há uma trilha luminosa que nos espera após a nossa desencarnação. Aqui ela diz uma questão muito interessante e muito profunda. Ela diz: vê pelo pensamento. Ela estava dizendo a si mesma: vê pelo pensamento. Bem, mas o que é ver pelo pensamento? Nós médiuns, principalmente quando nós dirigimos algumas reuniões, as reuniões de psicofonia, as reuniões mediúnicas, nós, quando não temos a clarividência, quer dizer, vermos com os olhos mesmo, nós vemos pelo pensamento, acontecem as imagens, as intuições no nosso pensamento. Isso também é uma forma de ver, de conhecer. Porque o que acontece? Existe uma força ideativa, uma força de ideia, que é o trabalho com o material da memória, ou seja, o trabalho do material de coisas que já foram vividas. E há também um trabalho sobre o material não vivido. E aí nós estamos nos referindo à imaginação. Essa é a questão de fundo, a questão geral. Ora, o Espiritismo nos ensina a respeito de nosso futuro espiritual. Então, nós imaginamos, ao nível de consciência como encarnados, e então, com essa imaginação, que é uma construção que nós fazemos, mas com base em elementos que são verdadeiros, porque são os ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho. Então, quando nós imaginamos no plano da consciência, enquanto encarnados, o que nos ensina, e aí nós antevemos o futuro espiritual, então nós admitimos que pode ser que recordemos o que já tenhamos visto durante o sono ou quando em períodos na erraticidade. Ou seja, quando nós pomos ou temos o nosso corpo físico dormindo, nós espíritos ficamos absolutamente livres para ir ao encontro dos nossos mentores, transitar, por exemplo, por nosso lar, quando nós temos essa descrição na obra de André Luiz, ou então, lamentavelmente, quando nós vamos ao encontro de vibrações menos felizes, ou então, quando nós ficamos ali como espíritos presos ainda às questões que nos detiveram a atenção e até gastaram a nossa energia durante o dia e não nos afastamos do corpo físico. O que é, no mínimo, digamos assim, pouca inteligência, porque nós podemos ir ao encontro dos nossos mentores, para eles nos darem muitas lições, muitas informações, porque eles podem nos apresentar várias questões, apresentar alguns lugares, quem sabe,
E também podem nos dar advertências, admoestações para nossa, evidentemente, para nossa edificação e para nossa evolução. Então, neste caso, em que estamos falando de ver pelo pensamento, persiste, no entanto, essa questão. Como ver pelo pensamento? Porque os raios mentais de grande potência, que são próprios da evolução do espírito e da vontade do espírito, esses raios mentais de grande potência podem tocar os registros magnéticos tanto do passado, ainda persistentes, quanto em projeções do futuro, resultantes de mentalizações concentradas. Por isso que é muito importante o trabalho da nossa mente no exercício da mentalização, da construção com a nossa energia mental de cenas, por exemplo, as cenas do Evangelho de Jesus, as cenas dos apóstolos, as cenas da vida dos espíritos superiores e assim subsequentemente. Porque com isso, esses registros magnéticos, eles provocam os processos de reflexão tecnicamente semelhante à que é detectada pelo radar. É interessante porque, então, nós temos a nossa vida, o registro do passado. E também temos algumas informações sobre o que nos aguarda no futuro. Então, o que acontece? Esses raios mentais de grande potência funcionam como um radar. Então, eles vão buscar, vão tocar, vão focar nos registros magnéticos do nosso passado, que ainda estão persistentes, porque teremos desencarnado há pouco tempo, e também nós podemos, por causa da imaginação, com base em dados reais, dados fidedignos, verdadeiros, podemos projetar o nosso futuro e as coisas futuras que podem nos acontecer no plano espiritual. E é o que nós devemos fazer, antever pelo pensamento, dirigindo, canalizando nossos raios mentais na direção que nos é apontada pelo Evangelho de Jesus e pelo Espiritismo codificado por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.